Olá, meus queridos irmãos e amigos. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor na Igreja Batista em Santa Cruz, no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Fico muito feliz em ter você aqui comigo para mais um tempo com a palavra. Minha oração ao Senhor é que a palavra dele lhe fale ao coração e lhe ajude, de alguma maneira, a viver mais pertinho do Senhor Jesus Cristo e, por isso, muito mais feliz. Hoje eu quero falar sobre o assunto preocupações. Você anda preocupado? Há alguma coisa que esteja tirando a sua paz? Nestes últimos dias, por causa da pandemia e pelas notícias que a gente vai recebendo aí pela TV, jornais e assim por diante, muita gente está preocupada com a saúde de alguém ou com a sua própria saúde, não é? Outros estão preocupados por questões financeiras, se vão conseguir pagar as contas, se vão ou não perder seu emprego. Então, as pessoas estão preocupadas com o seu futuro, pensando no dia de amanhã, e muitos em crise, ansiosos por isso. Enfim, o que não faltam são preocupações em todos os níveis, em todas as intensidades, e sobre todo e qualquer motivo. A Bíblia traz alguns conselhos importantes para você neste tempo. Por meio do tempo com a palavra, eu creio que o Espírito Santo do Senhor falará ao seu coração e vai lhe dar a paz que você precisa para enfrentar esses dias difíceis. Quero convidar você a ler comigo uma passagem bíblica muito especial. Ela tem norteado a minha vida em vários momentos. Eu quero compartilhar com você Mateus, capítulo 6, versículos 24 até o versículo 34. Vamos ler juntos. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Querido Deus, eu quero clamar ao Senhor que fale ao nosso coração. Lemos a Tua palavra, cremos que ela é o Deus penetrante, que ela é transformadora, que ela trará paz e alegria ao nosso coração, que ela nos alimenta a alma. Então, por favor, fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O nosso tempo aqui não é muito, então eu não quero nem posso trabalhar esse texto de modo exaustivo, mas apenas quero extrair dele algumas lições de forma devocional, né? Lições que eu considero importantes, informações importantes que temos aqui no texto. Em muitas Bíblias, você encontra uma divisão nesta passagem, um título que a empresa que editou a Bíblia colocou, geralmente começando no versículo 25,
Mas se você olhar para este versículo, perceberá que ele começa com um por isso. Em outras versões, pode estar escrito talvez um portanto, o que indica que tudo o que Jesus vai falar a partir do verso 25 tem a ver com os versos ou versículos anteriores. Olhando o contexto maior, Jesus já falou nesse capítulo de esmolas, de oração, de jejum, de tesouros no céu, e agora no verso 24 ele fala de dois senhores, Deus e Mamon. Mamon é uma palavra aramaica para a ideia de uma riqueza que foi personificada, como se transformasse, se tornasse um Deus para quem ama as riquezas muito mais do que a si mesmo. Geralmente é assim. Jesus está dizendo que você precisa fazer uma escolha na sua vida. Ou você vai escolher Jesus para ser o seu Senhor e o seu Deus, ou você vai escolher o dinheiro para comandar a sua vida. Mas é impossível, segundo Jesus, que você consiga a união das duas coisas como objeto de adoração. Ou você agrada a Deus e aborrece e despreza o dinheiro, ou você vai agradar o dinheiro, as riquezas, e vai acabar desagradando a Deus. Jesus não está afirmando que o dinheiro seja um problema em si. Aliás, Paulo disse que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, que vem como raiz de todos os males. Então, ele não está dizendo que você precisa ser um miserável, financeiramente falando. O que ele está dizendo é que o dinheiro não pode ser um Deus na sua vida. Ele não pode direcionar, comandar você. Quem deve comandar sua vida, quem deve ser o Senhor da sua vida, deve ser Jesus. E isso vai acontecer quando você conhecer a sua palavra, as Escrituras, e permitir que essa palavra seja usada para dar direcionamento às suas decisões e ações. Há alguns anos, uma pessoa com boas reservas financeiras, pessoa rica, me ligou pedindo que eu orasse por um parente dela. E essa pessoa que estava doente estava muito mal de saúde. Parecia algo realmente muito grave e parece que precisava de uma cirurgia. Como era um período de feriado prolongado, a pessoa que me ligou disse, olha, nós estamos aqui tentando os vários locais, nós precisamos de um cirurgião, de um médico, mas nós não estamos conseguindo encontrar esse médico, então queriam que eu orasse em função disso. E aí essa família, essa pessoa que me ligou, disse, olha, os médicos particulares, os médicos que já atendiam essa pessoa que está doente, não estão na cidade, estão viajando, o plantonista do hospital não sabe tratar essa enfermidade, e então essa pessoa no telefone começa a chorar e diz para mim, eu estou meio desesperada, preocupado, eu tenho dinheiro para pagar a cirurgia, pagar os médicos, pagar o hospital, pagar tudo, mas eu não consigo um médico para resolver o meu problema que possa ajudar essa pessoa. Eu dependo, então, somente de Deus. Que maravilhosa declaração! Porque quando somos levados a concluir que a nossa vida depende somente de Deus, isso é maravilhoso, porque é isso que é a realidade. Sempre dependemos de Deus, em todas as ocasiões, com ou sem dinheiro, com ou sem médicos, com ou sem remédios, com ou sem comida. Sempre dependemos e dependeremos de Deus. Nós não controlamos nada na nossa vida. Deus controla tudo. Tudo é realizado sob ou debaixo da sua permissão e da sua direção. Jesus está nos convidando nesta passagem, então, a escolher servi-lo, a amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, e a confiar nossa vida, nossa existência e subsistência ao Senhor. É assim que eu entendo esta passagem. O verso 25 nos serve de base para compreender que as preocupações com as coisas da vida serão comuns a quem ainda não escolheu Cristo como Senhor e Deus da sua vida. Até as questões mais básicas, como roupa e comida, estão sendo apresentadas aí nos versículos 25 e 26. Essas coisas, segundo Jesus, nos serão proporcionadas pela ação de Deus
em nosso favor. Isso não indica que você, por exemplo, não vai precisar trabalhar para produzir o seu sustento. Mesmo ao afirmar que Deus alimenta os passarinhos e que eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, isso não quer dizer que eles não tenham algum tipo de trabalho, eles têm que sair à procura do alimento todos os dias, alimento que Deus lhes proporciona. Mas o texto está dizendo que eles são cuidados por Deus e sempre conseguem suprir as suas necessidades essenciais. Neste ponto, Jesus nos apresenta um outro verso maravilhoso, que é o verso 27, onde ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A pergunta é retórica, ela não precisa de resposta. Todos nós sabemos que ninguém sabe o dia que vai morrer e que nós não temos qualquer controle sobre isso. A gente não sabe nem consegue definir o dia que isso vai acontecer, a nossa morte. Esse momento pertence única e exclusivamente a Deus. E este já é um bom motivo e boa razão para a gente confiar em Deus e para a gente descansar no Senhor. Jesus reduz as preocupações com as necessidades da vida a uma fé pequena, uma fé enfraquecida ou mesmo uma fé distorcida. Ele diz isso no versículo 30, deixa-me ler aqui. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Eu espero sinceramente que você esteja conseguindo perceber que parte dos problemas que as pessoas têm, talvez que você tenha, estão em dois pontos fundamentais. Primeiro, quem é que está governando sua vida? Cristo ou você e seu dinheiro? Segundo, que tipo de fé você tem cultivado em sua vida? Em quem você está confiando? Nos versículos seguintes, versículos 31 e 32, Jesus nos convida a não se preocupar e a confiar. Veja o que está escrito. Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Se você me permite uma observação, não se preocupar e confiar são questões de tomada de decisão, são questões de escolha que você tem que fazer. Agora, veja os últimos versos, versículos 33 para frente. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está convidando você e a mim, ou está ordenando, para buscar e se empenhar a colocar Deus e as coisas relacionadas a Deus como prioridades na vida. Aqui, se você é um crente em Cristo, deve se lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, quando ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A promessa aqui é que, tendo Cristo como Senhor da sua vida, ocupando então a sua mente com as coisas espirituais, pensando na vida com a perspectiva da eternidade, sob a ótica do céu, você pode escolher não se preocupar. Viva o dia de hoje, aproveite esse dia, agradeça ao Senhor que você está vivo. E agradeça por isso hoje, agora. Ocupe, então, a sua mente em orar pelos outros, em interceder pela salvação de alguém ou pela recuperação de alguém. Ocupe-se em atividades que Deus aprova e confie que o Senhor irá suprir as suas necessidades, seja com dinheiro, seja sem dinheiro, seja com emprego ou seja sem emprego, seja com um banquete ou seja apenas com o básico.
Veja, o fato é que Deus ama você e a mim. E para aqueles que amam ao Senhor e que confiam nele, Jesus está prometendo o suporte de Deus, o socorro, a ajuda do Senhor. Há coisas para fazer hoje, então faça o que precisa ser feito hoje. As coisas de amanhã você vai fazer quando o amanhã chegar. Não se inquiete, não se perturbe antes da hora. Você é salvo por Jesus, se é, acredite nele. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus, é o que diz as Escrituras, porque quando a morte chega, a gente sabe para onde vai. A gente vai estar com o Senhor eternamente, e isso é vitória para nós. Agora, se você não é um crente em Jesus Cristo, creia em Jesus. Os passos são: arrependa-se dos seus pecados, faça agora uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele vai transformar a sua vida, mas tudo vai depender da sua escolha, da sua decisão. Você crê? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nós meditamos nela agora. Peço que o Senhor fale ao coração de quem me ouviu, de quem assistiu esse momento, quem passou comigo esse tempo com a Tua palavra. Permito a Deus que a Tua graça e misericórdia sejam sobre eles. Ajude-os a confiar no Senhor. Ajudem a desfrutar dessas alegrias da Tua presença, do Teu suprimento, do Teu socorro, do Teu consolo e conforto. Ó Deus, ajuda-nos a ter mais fé, para esquecer, parar de olhar para os nossos problemas, ou para nós mesmos, ou naquilo que nós conseguimos comprar, ou que a gente consegue produzir, mas a gente passa a confiar no Senhor, que é Deus, soberano, todo-poderoso, que nada escapa ao teu controle. O Senhor está dirigindo a nossa história e a história da nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajude a confiar em Ti, a descansar no Senhor e a desfrutar das Tuas bênçãos e da Tua presença. Fala conosco. Também, se há alguém que está nos ouvindo, que ainda não tem Jesus, fala ao seu coração, para que se arrependa, para que creia e desfrute dessa alegria, não precisando mais de se preocupar, claro, tendo que trabalhar, tendo que fazer as coisas que precisa, cuidando da vida e da família, mas sempre ciente de que o Senhor proporciona todo o cuidado que a gente precisa. Muito obrigado a Deus por essas verdades da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você por participar comigo mais uma vez desse tempo com a palavra. Lembro a você que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, no canal da Igreja Batista Santa Cruz, aqui no YouTube, você vai acompanhar a Escola Bíblica Dominical, transmitida de forma virtual, online, aqui num estudo que faremos, e à noite, às 19h30, o nosso culto, também realizado aqui no templo com alguns irmãos, e transmitido ao vivo pelo canal da igreja. Que Deus abençoe você, tenha um restante de semana de paz. E é claro, hoje é dia 27 de maio de 2020 e é meu aniversário. Então, se quiser, deixa os parabéns aí para mim, sou muito grato pelo seu carinho, tá bom? Forte abraço para você, até a próxima.